Boa noite, colegas. Aqui fala o engenheiro Mário Elísio, engenheiro civil. Como nós estamos no tema a recuperação e proteção das estruturas de concreto armados e estamos no passo a passo dessas recuperações, é bom dizer que nós agora vamos dar início ao 8º passo. O anterior foi ponte de aderência, agora vai ser chamado recomposição do elemento estrutural, que são os reparos. Quais são esses elementos estruturais? É uma viga, é uma laje, é um pilar, é uma parede estrutural e por aí vai. Esta etapa consiste na restauração da seção da peça ou do elemento, elementos esses que eu acabei de falar. Quando se faz necessária essa recomposição ou reparo? Quando da corrosão das armaduras, da degradação do concreto. Em que condições? Quando ficam inaceitáveis as condições de segurança e funcionalidade da estrutura. Aí nós entramos com o reparo. Os reparos, seja uma argamassa, seja um concreto, devem ser resistentes à carbonatação, que nós já estudamos bem, ao ataque por sulfatos, que também já estudamos, e à penetração de cloretos, que também nós já estudamos. A decisão a ser tomada para a escolha do tipo de material de reparo ou de recomposição do elemento estrutural, que é a mesma coisa, depende de vários fatores. Vamos exemplificar: da extensão e da causa do dano, da evolução do dano no tempo, tudo tem que ser olhado, observado, do destino do uso da obra, da importância da estrutura, se é um estádio, se é uma ponte, se é uma residência, quer dizer, varia o grau de importância da estrutura. Se é uma obra pública, se é uma obra privada, das consequências da degradação sobre a funcionalidade e a segurança estrutural, depende ainda da agressividade do meio ambiente, dos custos dos métodos de intervenção corretiva, da disponibilidade da experiência dos operadores das localidades com esses métodos. É muito importante isso. Por exemplo, você vai fazer uma recuperação e às vezes não encontra operários técnicos com condições de fazer o serviço ou também em quantidade suficiente. É bom observar isso antes de iniciar a obra. E da vida residual requerida. Portanto, isso tudo são os fatores intervenientes para a gente tomar uma posição da escolha do tipo de material de reparo. Como eu falei em vida residual requerida, não custa nada a gente definir, está muito bem definido no meu livro de recuperação e proteção das estruturas de concreto. É um manual técnico que eu fiz, por sinal muito didático. O que é vida residual requerida? É o tempo segundo o qual a estrutura restaurada não deverá atingir um determinado estado limite de referência, que determina a perda de funcionalidade da estrutura em virtude, por exemplo, do descolamento do cobrimento, da fissuração ou da redução grande da seção resistente das armaduras. Ou que determina ainda o comprometimento de sua estabilidade. Isso é a vida residual requerida. Bom, interessante saber, tomada já a posição de qual material nós vamos usar,
Então vamos ver, vamos estudar um pouco sobre esses materiais de reparo utilizados na recuperação do concreto. Primeiro, são as argamassas estruturais, que servem para reparos pontuais de base cimentícia com elevada resistência à penetração de cloretos. Exemplos dessas argamassas estruturais: nós temos a argamassa estrutural 240 para reparos profundos e 250 para profundidades médias. Temos ainda como argamassa estrutural o Cicatop 122 Plus. Além da argamassa estrutural, nós temos também a argamassa polimérica à base de cimento. E como exemplo, nós temos o Renderoc S2. Como vocês estão vendo, eu estou dando exemplo desses materiais para ficar mais palpável, para não ficar muito teórico. Saber exatamente com que materiais, na prática, a gente realmente trabalha. Mas estou tendo cuidado de falar de materiais das mais diversas empresas especializadas no ramo, para não conotar que eu estou favorecendo A ou B, longe de mim. Grout é um outro material importantíssimo de reparo. O grout é uma espécie de microconcreto fluido com brita zero e a granulometria é em torno de 9,5 milímetros de diâmetro máximo. O grout, a base mineral de cimento, ele é para espessuras de reparo elevadas ou profundas, e eles têm como característica uma boa aderência, são autoadensáveis, possuem baixa viscosidade, tem um pot life muito pequeno. Isso é muito importante observar, que igual que tiver preparado o grout, imediatamente colocar nas formas antes que se atinja o pot life, que é o tempo em que ele leva para endurecer. O slump varia entre 20 a 28 e ele pode ser bombeável. Temos ainda como material de reparo o microconcreto fluido, para reparos profundos e é de alto desempenho, isento de retração e autoadensável, podendo também ser bombeável, como o próprio grout. Concreto projetado, esse é fantástico, para grandes áreas, e nós vamos ver na frente, nos exemplos que foram usados aqui em Fortaleza. Concreto projetado oferece grande resistência à ação agressiva do meio ambiente. É um concreto projetado a ar comprimido, através de canhão próprio, sobre qualquer superfície, sendo autossustentável, próprio para a recuperação de grandes áreas deterioradas. Normalmente são aditivados com pó à base de microsílica ou sílica ativa. A espessura mínima deve ser de 5 centímetros. As desvantagens, como tudo na vida tem as vantagens e desvantagens, as desvantagens do concreto projetado, que há uma grande perda de material por reflexão. Quer dizer, quando você projeta na superfície, tipo, por exemplo, uma parede estrutural, por reflexão cai muito material no chão, que é a perda. E outro desvantagem é que provoca muita sujeira em função dessa perda. Os tipos de concreto projetado, nós temos dois: por via seco, e que o controle de água depende muito do operador da bomba de água. E isso é um perigo, porque a bomba de água é um dos equipamentos que compõem os equipamentos de projeção. A bomba d'água, ela tem uma alta pressão, em torno de 90 libras por polegada quadrada, onde um resisto controla o fator água-cimento, que deve variar entre 0,35 a 0,55, conforme o tipo de serviço a executar. Ao operador cabe a tarefa mais importante do processo, que é exatamente regular a quantidade de água. Isso tem que ser um operário muito bem treinado.
E por via úmido, que é outro tipo de concreto projetado, vem já pré-dosado com água e reflete menos do que por via seco, portanto, tem menos perda. Exemplificando, concreto projetado. Aqui, nossos dois grandes estádios foram bastante executados. Por exemplo, na face inferior das arquibancadas do estádio Presidente Vargas, que é um estádio municipal nosso, que vocês estão vendo aqui, estádio Novo PV, conhecido carinhosamente como PV Presidente Vargas. Então, na face inferior das arquibancadas do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, constituindo-se um novo cobrimento das armaduras com espessura média de 6 centímetros, quer dizer, acima do mínimo que é desejado para o projetado, que é 5 centímetros. Temos ainda o concreto projetado com látex. Esse é aditivado com adesivo estrutural, à base de estireno butadieno, que é o látex, usado quando houver a necessidade de obter altas performances, grandes resistências mecânicas e adesividade, acarretando em um concreto impermeável com maior plasticidade. Outro elemento importantíssimo de reparo, argamassa projetada. Nós falamos do concreto projetado, agora estamos falando da argamassa projetada. É um sistema de revestimento racionalizado para aplicação também em grandes áreas deterioradas, como o concreto projetado, que é para grandes áreas. Aqui nós estamos falando da argamassa projetada. Utilizam-se argamassas modificadas com polímeros de base acrílica ou CBR, que é a borracha estireno butadieno, e com consistência adequada para aplicação com equipamento de projeção, contribuindo para a aderência do material projetado. Exemplificando, onde usamos, por exemplo, argamassa projetada, na face superior das arquibancadas do estádio Presidente Vargas. No concreto projetado nós usamos na face inferior das arquibancadas, o concreto projetado. Agora, na face superior das arquibancadas, nós usamos argamassa projetada, que foi usado no estádio Presidente Vargas aqui em Fortaleza, e garantiu uma maior vida útil da estrutura, tornando menos poroso e mais resistente o novo revestimento, impedindo a penetração, assim, dos agentes agressivos presentes na atmosfera marinha, que é uma atmosfera muito peculiar aqui da nossa querida cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Assim, nós concluímos as principais materiais de reparo. Agora, vamos ver os requisitos básicos para que o produto de reparo proteja realmente as armaduras durante sua vida útil. Quais são esses requisitos? Que esses materiais tenham uma retração compensada, não permite a formação de fissuras e nem de juntas frias na interface do substrato com o material de reparo. A aderência tem que ser muito observada, ter capacidade de boa adesão ao substrato. Esses são os requisitos que os materiais devem possuir. Modo de elasticidade deve ser compatível com o sistema de reparo. Um baixo módulo reduz o risco de fissurações produzidas pelas variações de temperatura e umidade. Observar ainda uma baixa permeabilidade, resistência mecânica deve ser compatível com a do substrato, resistência à agressividade do meio ambiente, por exemplo, a penetração de cloretos e do gás carbônico, que é o CO2, ou resistência à carbonatação, que dá no mesmo. Ainda como requisito, resistência a ataques químicos do tipo sulfatos. A composição do produto
é que define todas as suas propriedades, tem que ser muito bem observada a composição do produto. E, finalmente, o modo de aplicação do produto. Esses 9 requisitos básicos é que a gente tem que observar para que o produto garanta ao concreto uma vida útil grande. Para finalizar esse nosso passo 8º, que é de suma importância, temos que observar a classificação dos reparos. Quanto à sua profundidade. Os reparos se classificam em reparos superficiais ou rasos, que é quando não alcança as armaduras, ou seja, até 3 centímetros, podendo usar argamassa polimérica, sem formas, aplicando até mesmo com as mãos, se for o caso. Esse é o reparo superficial ou raso. Nós estamos estudando a classificação dos reparos quanto à sua profundidade. Semiprofundos. A profundidade do reparo varia entre 3 a 6 centímetros, podendo usar uma argamassa com fibras, empregando aí formas. E, finalmente, os profundos, os reparos profundos. Esses são mais severos. A profundidade varia entre 6 centímetros e 30 centímetros. Recomenda-se o uso de microconcreto fluido de alto desempenho, isento de retração e autoadensável, ou o uso de grout fluido autonivelante, com a utilização de formas com cachimbo de preenchimento, e é muito importante que se preencha por uma única face para evitar as bolhas que se formam no interior do concreto se a gente estiver concretando por várias faces. Com isso, nós terminamos o nosso 8º passo, que são ao todo 11 passos, restando agora a cura térmica, que vai ser o 9º passo, e o tratamento superficial do concreto, e finalmente o 11º passo, que vai ser a proteção superficial do concreto. Todos eles têm sua importância e juntos é que formam o todo da recuperação e proteção das estruturas de concreto. Por fim, quero mostrar mais uma vez o meu livro sobre o assunto, Recuperação e Proteção das Estruturas de Concreto. É um manual técnico, muito didático, objetivo e prático, em que está à disposição de vocês através do meu e-mail, marioelizio, com Z, tudo junto, @hotmail.com. Um abraço, até a próxima.